A China, como conhecemos hoje, é uma ditadura comunista por mais de meio século. A tomada de poder pelos comunistas se deu em 1949. Desde então, todas as liberdades individuais foram suprimidas, inclusive a liberdade religiosa. Chegando à década de 1960, o regime concentrou seu poder para eliminar a crença religiosa, alterar ou banir os livros sagrados, intimidar e perseguir os fiéis e destruir os locais de cultos. Cerca de 2 milhões de pessoas foram mortas durante a Revolução Cultural na China. Com a pandemia atual, os comunistas chineses intensificaram a perseguição aos cristãos. São impiedosos. Prendem, torturam, destroem igrejas, proíbem qualquer material religioso, inclusive dentro de suas próprias casas. As ações do regime comunista na China atingem até mesmo as crianças, pois os pais são ameaçados de perderem seus filhos. O que vemos em tudo isto é uma ação maligna contra a Igreja de Jesus. O espírito do anticristo atua com muita força no governo chinês. As leis são feitas para impedir o livre exercício da fé, pois muitos cristãos são levados para prisões, onde são submetidos ao processo chamado de desconversão. Professores são obrigados a negar a fé e ensinar o ateísmo. A tortura é uma triste realidade nas prisões comunistas da China. Vários líderes de igrejas estão sendo presos e o governo chinês exige veneração aos líderes do Partido Comunista. O governo chinês nega ajuda às famílias que se recusam a abandonar a fé cristã e os culpam por aumentar os casos da doença que atinge o mundo atualmente. Mas as ações devastadoras do comunismo chinês não se limitam apenas na China. Sua ideologia maligna ultrapassou as fronteiras e chegou aqui no Brasil. Presenciamos todos os dias ataques aos cristãos. No Chile, igrejas foram incendiadas, sem contudo haver um único protesto por parte do Vaticano. Aqui no Brasil, governadores e prefeitos assumiram uma postura anticristã lamentável. Fecharam os locais de cultos, ao mesmo tempo que permitiam shoppings chineses de funcionar, como foi o caso de Belo Horizonte. Figuras da política brasileira não escondem que são anticristãos, como é o caso de um ex-presidenciável que inclusive tem aliança com o Partido Comunista Chinês. Não há dúvidas que o objetivo é alcançarem o poder e implementarem o controle social aqui no Brasil. Outros, também velhos conhecidos, exaltam e celebram pela pandemia vinda da China. Ao mesmo tempo, culpa as igrejas pelas mortes, demonstrando total sintonia com o espírito do anticristo. O poder judiciário brasileiro, há muito declaradamente anticristão, colabora para que o acesso aos locais de cultos sejam proibidos. A ligação com os políticos brasileiros sugere que há algo estranho acontecendo. É muito apoio dado por nossos legisladores à China. Sabemos que há muita coisa oculta e que o desenrolar dos fatos mostra claramente que há uma trama para o controle social dos povos, sendo esta uma das ações que o anticristo fará em todo o mundo brevemente. Sabemos quem são os que querem implementar o que o governo chinês faz lá na China. Presenciamos estarrecidos a inércia e o descaso de quem, no mínimo, deveria condenar tudo isso. O que vemos é a associação com o mal. É lamentável um cristão apoiar o comunismo. Mas a igreja avança mesmo em meio às perseguições, pois o noivo que é Jesus garante seu triunfo, pois breve voltará para arrebatar sua igreja.